Oi, tudo bem com você? Vamos hoje para mais um aprendizado. Vamos ver aqui o que vocês estão falando comigo. É o seguinte, alguém veio aqui falar para mim assim: eu não sei negociar e usar blocos persuasivos corretamente. Aí eu pensei, o que diabos são blocos persuasivos? Aí eu pensei assim, eu não devo saber negociar também, né? Porque eu não sei o que são blocos persuasivos. E assim, ó, eu não sei o que essa pessoa quis dizer, mas eu vou explicar o que eu entendi e o que eu faço, tá? É o seguinte, eu vou usar hoje de apoio este livro maravilhoso que eu sempre indico, que é esse aqui. Tem um cabelo aqui. Esse livro aqui. Por quê? Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei muito interessante, porque tem muita coisa que ele fala aqui que eu já faço. Só que o legal de quando você tem um método é porque você passa a ter consciência do que você faz certo. Ontem, inclusive, eu estava tendo um debate assim, homérico sobre se feedback deve ser focado nas coisas ruins, que deram errado, se precisam ser corrigidas, ou se o feedback tem que ser focado nas coisas boas, que deram certo. Na minha percepção, o feedback não deve ter foco, nem no positivo nem no negativo. Ele tem que ter o foco no resultado, e se o resultado vai ser melhor influenciado pela observação e a tomada de consciência das coisas positivas que foram realizadas, porque da forma como foi feito já deu o resultado, então beleza. Mas de qualquer forma, a pessoa que produz algo, ela precisa ter consciência, seja sobre o que ela está fazendo de errado ou de certo, positivo ou negativo que está influenciando para cima ou para baixo no resultado. Então, essa aqui é uma forma como eu já fazia as minhas negociações. Quando eu aprendi com o livro, eu passei a ter mais consciência ainda. E é interessante que esse livro aqui eu utilizo como se fosse uma bíblia, sabe? Eu tô sempre com ele fica aqui na minha mesa. Tem alguns que ficam aqui sempre na minha mesa. E a primeira vez que eu li foi para aprender, mas hoje eu uso de forma consultiva. Daí eu fui organizar aqui os materiais para poder fazer esse livro e eu tinha esquecido de forma sistematizada como era a metodologia. Essa é uma das vantagens de produzir conteúdo para a internet, você sempre se desenvolve. Então, bora lá, sem mais enrolação, sem mais delongas. Qual é a grande chave da persuasão, da negociação? O primeiro ponto da negociação tem um conceito que ele usa aqui para negociar, o Neil Hackman, que eu acho muito, muito interessante. As pessoas falam que eu não sei exatamente o que as pessoas falam que é a negociação, mas o objetivo, ele coloca aqui que o objetivo de uma negociação não é apenas chegar a um acordo, é chegar a um acordo que funcione. E por que ele ressalta esse ponto? Porque muita gente, na hora que você está fazendo uma venda, você quer tanto fechar aquele negócio que às vezes você só ignora se vai funcionar ou não. Então você percebe às vezes que a pessoa está um pouquinho insatisfeita com alguma coisa, você percebe que tem um plano de fundo ali de alguma coisa que ela não quer te falar, só que você não pergunta. Você não pergunta porque você quer que dê certo. Então é como se você ignorasse aquele problema, ele fosse desaparecer. Só que para quem presta serviço sabe exatamente que o problema não desaparece, o problema só cresce e depois vira uma bomba relógio, tipo uma panela de pressão que está acabando a água. É exatamente assim. O problema da água da panela de pressão não se resolve ignorando a panela de pressão. Se resolve desligando o fogo, arrumando o que tem que arrumar, colocando mais água lá dentro e é isso aí. Então, esse é um conceito que eu gostei bastante, chegar a bons acordos que funcionem. A funcionalidade tem que ser uma prioridade durante a venda. E como é que você faz para poder alcançar isso? A primeira são duas ações chaves, planejamento e perguntas. Você planeja, às vezes eu falo sobre perguntar e as pessoas acreditam que você faz as perguntas de acordo com o que vem na sua cabeça. Você pensa na pergunta lá na hora e faz. Quando a gente está falando de perguntas estratégicas, e sempre quando eu falo sobre fazer perguntas, eu nunca estou falando sobre frases que terminam com um ponto de interrogação. Fazer pergunta, talvez gramaticalmente, ou sei lá, sei lá como é que é o nome, a nível de linguagem, uma pergunta é uma coisa que tem um ponto de interrogação no final. Mas, para nós, quando a gente está falando de vendas, uma pergunta sempre é uma condução estratégica para um objetivo que você tem. Então, primeiro você tem que ter clareza de qual é o objetivo que você quer alcançar, senão você não consegue fazer uma boa pergunta.
E você precisa ter eficiência no seu processo de perguntar. Então, todas as vezes que você faz perguntas às pessoas, você precisa começar a perceber quanto tempo essa pessoa demora para poder entregar a você a informação que você de fato buscava desde o início. Então, às vezes, tem que fazer 10 perguntas para poder chegar a uma resposta. Lá no começo, eu fiz o curso de coaching, né? No curso de coaching, eles batem muito nessa tecla da questão de fazer pergunta. Só que uma coisa que eu ficava sempre inconformada era, tipo, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer para poder ser uma boa pergunta? Que eles falavam de perguntas poderosas. Eu falava, tá, mas o que define o poder numa pergunta, né? E claro que não adianta fazer esse tipo de pergunta no curso de coaching, que eles não vão te responder e vão dizer que o seu self 1 está muito agitado. Você precisa abraçar o seu self 2. Um self que é mais emocional, um self que o quê? Abraça as árvores. Ai, gente, tem paciência pra essas coisas, que ódio. Esse negócio de estar abraçando todo mundo. Enfim, não gosto de abraçar, só abraço quem eu quero. Não, eu adoro abraçar, mas eu só abraço quem eu quero. E o que eu tava falando? Sobre as perguntas. Sim, então eu desenvolvi o hábito de todas as vezes que eu tava conversando com alguém, qualquer situação, desde uma situação informal até uma situação com o cliente mesmo, começar a perceber quantas perguntas me demorava para eu chegar no exato ponto que eu queria e depois eu ficava fazendo como se fosse um check-up, assim, um auto-feedback de qual pergunta eu poderia ter feito desde o início para poder chegar nessa resposta que eu queria. Só que eu não fazia isso sozinha. Eu pergunto para as pessoas, às vezes eu falo assim, nossa, o que eu poderia te perguntar? Era exatamente isso que eu queria saber. O que eu poderia ter te perguntado para que você já me desse essa resposta mais rápido? Num ambiente com cliente, eles normalmente é mais aberto, existe espaço para você fazer esse tipo de observação. No ambiente pessoal, as pessoas ficam tipo assim, foda-se, isso é só uma conversa. Não tem por que você otimizar o tempo de uma conversa, mas é porque eu estava ali no meu experimento, né? Então, quando a gente está falando de perguntas dentro de um ambiente de negociação, de eventos no ambiente empresarial, a pergunta ela tem sempre que cumprir uma finalidade, ela tem que te ajudar a alcançar o seu objetivo estratégico, portanto, tenha um objetivo estratégico e lapide a sua habilidade de extrair a informação que você quer com perguntas mais precisas. E a precisão vai se dar com a sua prática e autoavaliação. Tá. Então, no âmbito da negociação, tem são 6 pontos que ele coloca aqui. Então, eu vou ler todos para vocês e aí eu vou explicando ponto a ponto o que significa, tá? A primeira coisa, as perguntas revelam necessidades. Segundo, perguntas expõem problemas. Terceiro, as perguntas revelam informações estratégicas. E quarto, as perguntas controlam a discussão. 5, as perguntas são uma alternativa à discórdia. E 6, as perguntas lhe dão tempo para pensar. Eu sempre falo aqui para vocês que negociação é um jogo de interesse e de poder. Que você precisa ter muito claro o que você quer naquele contrato, qual é o seu objetivo estratégico ali dentro, além da venda em si, da troca financeira que vai haver entre você, como prestador de serviço, você recebe o dinheiro e a pessoa recebe o seu serviço, mas qual é o interesse estratégico que você tem, de que forma que esse seu cliente, essa empresa que você está atendendo, essa empresa para a qual você trabalha, vai te ajudar na sua jornada de crescimento profissional. E para que você esteja em uma posição de poder dentro desse relacionamento durante uma negociação, quando você usa a pergunta para poder revelar uma necessidade, na verdade, quando você usa a pergunta para chegar no seu objetivo estratégico, ela vai contemplar esse primeiro ponto, que é revelar a necessidade. O que isso significa? Que a outra pessoa vai dizer o que ela de fato precisa. Então, às vezes, você pode... A pessoa fala assim pra você, você tem como diminuir o valor? Você pode diminuir o valor? Aí, às vezes, você acredita que o problema dela é o preço. Se você pergunta, você pode saber se é preço, se é forma de pagamento e tudo mais. Até tem um outro vídeo onde eu falo sobre isso. Às vezes, a pessoa pode querer, ela pode se demonstrar meio fixa ou rígida numa especificidade que ela quer. Teve uma negociação que eu tava fazendo que o cliente queria porque queria que eu fizesse a parte operacional e eu não faço. Porque eu dou mentoria, é outra estratégia, não tem nada a ver. A parte operacional, ela está ligada à prestação de serviço, à produção direta e a minha mentoria, ela tem a finalidade de desenvolver estrategicamente o negócio, o posicionamento de marca estratégico do negócio. Aí, ele falou assim, não, mas eu preciso de alguém para poder fazer as minhas publicações. Aí eu perguntei para ele, por quê? Por que é que você precisa disso? Me explica um pouco melhor a sua necessidade.
Aí ele explicou, ele falou que na verdade ele não tinha tempo e tudo mais. Aí ele começou a propor várias coisas. Ele falou assim, não, na verdade eu não preciso que você faça, eu posso contratar essa pessoa, eu mesmo posso pagar, ela pode estar ligada à minha empresa. Eu só preciso que alguém faça a parte operacional, pode ser você ou pode ser qualquer outra pessoa que seja coordenada por você, por mim não importa. Aí eu entendi, isso eu posso fazer. Eu posso contratar uma pessoa para ele. Claro que existe um custo adicional, aí eu remodelei a proposta para essa parte. O processo seletivo de treinamento demorou uma média de 3 meses, então eu adicionei esse tempo no contrato. E ele achou ótimo, porque era exatamente isso que ele precisava. Então, as perguntas revelam necessidade. O segundo ponto, só que você tem que saber ler, tá? Eu tô te dando esses pontos aqui para você saber interpretar a resposta que a pessoa tá te dando. Não adianta nada a pessoa responder e você falar assim, pois é, não faço isso, poxa, que pena. Não, filho, você tem que estar prestando atenção. Qual é a necessidade? O seu cliente não vai te trazer isso pronto, mastigado. É você que tem que saber fazer as coisas. Perguntas expõem problemas. Nesse caso desse exemplo que eu dei, o problema dele era falta de tempo. Então, essa é uma coisa que ele não estava disposto a abrir mão. Eu poderia ler isso como um cliente que queria que eu fizesse tudo do jeito dele, ou que não entende a minha prestação de serviço, ou que acha que tudo é uma baboseira. Porque a forma como ele falou, ele foi muito rígido, assim, na posição. Então, eu poderia interpretar de várias formas diferentes. Por causa dessa pergunta, eu entendi a questão do tempo e das prioridades. Ele tem como uma prioridade, naquele momento que a gente fez a negociação, ele tinha como prioridade a produção de conteúdo para todas as marcas dele, mas ele não tinha como priorizar a parte operacional em detrimento da parte estratégica de todas as empresas, porque ele geria, naquela época, 13 empresas diferentes. É bastante coisa, assim, eu não sei quantas empresas você tem, mas são 13 empresas, é muita coisa. Então, ele não tinha como fazer a parte operacional, demanda bastante tempo. Realmente, aí a gente conseguiu construir uma solução baseada na necessidade e sobrepondo obstáculos que ele havia elencado como problemas. O terceiro ponto, as perguntas revelam informações estratégicas. Pois é, olha, isso aqui é muito interessante. É por causa desse ponto aqui que você vai conseguir ter poder na sua negociação. Então, por exemplo, teve uma outra negociação que eu estava fazendo e aí a pessoa falou assim, nossa, você não consegue reduzir esse preço tá alto. Aí eu falei assim, não, eu posso reduzir a quantidade total de horas do contrato, o valor vai ficar menor. Aí ela falou assim, não, o meu problema não é o valor total do contrato. O meu problema é especificamente o valor mensal que eu preciso pagar. E eu perguntei pra ela, por quê? Aí ela falou, tem vários motivos, né, que a pessoa pode ter. Ela falou assim, não é porque eu tenho um orçamento que eu quero respeitar. Eu determinei para mim mesma que eu iria gastar até X mil reais por mês no meu desenvolvimento e eu não quero ultrapassar isso. Eu consigo, mas eu preciso seguir o que eu planejei para mim. Aí eu entendi. Olha, quantas coisas importantes ela me falou. Ela falou que ela tem uma organização financeira e ela disse que o problema não é o dinheiro. O que ela disse é que ela quer seguir o que ela planejou. E não necessariamente que ela não pode comprar algo a mais no futuro. Então eu já consigo saber, por exemplo, que essa cliente tem orçamento para poder eu fazer um upsell para ela durante a prestação de serviço. Então eu posso acrescentar um novo serviço cobrando um diferencial para a diferença que eu gostaria para poder chegar no valor que eu quero. Então para mim isso é uma informação estratégica muito importante, porque eu já sei como que eu vou conduzir esse contrato e eu já sei o que eu posso fazer lá na frente para chegar no ponto que eu quero, mesmo que agora, no presente momento, eu não consiga ganhar de cara esse contrato. É diferente, por exemplo, de um outro contrato lá no comecinho, quando eu fazia marketing para e-commerce, que a pessoa falou assim, não, meu problema é o valor da parcela, e só que quando eu perguntei por quê, ele falou assim, não, então é porque vocês são uma empresa nova, e eu já tive experiência com outras agências, então eu queria só testar assim um pouco o que eu entendi do que ele estava dizendo. Olha, eu tenho dinheiro, tenho como pagar, só que eu tenho medo que vocês quebrem, eu tenho medo que vocês não saibam fazer o trabalho, eu tenho medo do resultado que vocês vão entregar. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um pagamento progressivo. Eu até já dei um outro exemplo de uma outra empresa que isso aconteceu também. Fiz o pagamento progressivo, aumentando, acho que era R$700 por mês, R$500, eu não lembro exatamente, mas eu sei que aumentava os valores mensais por causa disso. Então, são estratégias para resolução
diferentes do problema de acordo com qual é o problema que a pessoa está tendo naquela negociação. E isso tudo faz parte da negociação. A gente não confunda negociação com venda. Negociação é a partir do momento que você apresentou o preço para a pessoa, você já está numa fase de negociação, tá? Não se iluda. Negociação não acontece antes, ela é só agora. As perguntas controlam a discussão. Por que as perguntas controlam a discussão? Porque, primeiro, você faz com que a conversa que vocês estejam tendo tenha um viés. Esse é o primeiro ponto. Então, você conduz o viés da conversa. Você mostra que você está aberto a fazer uma negociação, você mostra que você quer chegar num ponto em comum, mas porque você faz isso no formato de pergunta, você mostra que você está aberto, que você não se fechou naquela forma específica. Gente, tem umas 300 pessoas me ligando, então eu tô gravando, né? Ignore, é assim mesmo. Então, as perguntas controlam a discussão. E isso, o controle, nesse caso aqui, ele não está relacionado à resposta, tá? Às vezes você pode achar assim, não, a pessoa está controlando o final do que vai acontecer. Não, ela está controlando os limites. Mas porque você faz isso no formato de pergunta, parece que os seus limites não são rígidos. Você soa aberto. Você pode até ser e estar aberto durante aquela negociação. Mas quando você tenta argumentar um ponto de vista, não, é porque eu vou ter que fazer uma contratação a mais, é porque eu vou ter que contratar um software, é porque eu vou ter que ter um gasto. Você está se justificando, você está argumentando o seu ponto, você não está abrindo para que a pessoa diga quais são as necessidades dela. Aí, na forma de pergunta, é onde você, apesar de ter bordas e margens, talvez até fixas, e espero que seja, que você tenha essa clareza das suas margens, você demonstra, você sinaliza para quem te ouve uma capacidade de encontrar um melhor acordo para todas as partes. As perguntas são uma alternativa à discórdia. Pois é, o que acontece às vezes? Dependendo do tamanho de contrato que você negocia, essa discórdia ela pode aparecer de várias formas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela vende produtos de TI para grandes empresas. Então, normalmente, ela faz a venda... Meu Deus, gente, tá tudo acontecendo hoje. Segura aí. Vamos orar para que ninguém mais me ligue ou me interfone, tá bom? Nesse meio tempo. É engraçado, eu peço para vocês esperarem, mas vocês estão vendo tudo de forma contínua, né? Porque para mim não é contínuo, eu parei. Mas enfim, tava contando a história da minha aluna, que ela vende para o chefe de TI da empresa. Então, o que muitas vezes acontece, que ela tava me narrando na aula passada. Ela conversa com o chefe de TI, só que quem libera o orçamento é o chefe do financeiro ou do administrativo. E aí, acontece um problema lá dentro, porque o financeiro não vê valor nessa venda aqui. Então, quando entra na fase de negociação, esses problemas ficam ainda mais evidentes se não foram bem resolvidos na fase de vendas. Então, quando ela usa as estratégias de perguntas, que foi o que eu falei para ela fazer, fica mais fácil para que ela não crie um enrijecimento para a pessoa do financeiro. Porque a pessoa do financeiro, a única coisa que ele se importa é quem que vai pagar essa conta? Por que isso serve? Porque se ele autorizar algum orçamento errado, com certeza é ele que vai ser penalizado depois, é ele que vai ser punido depois. Mesmo que a demanda tenha surgido do chefe de TI. Então, ele não quer ser responsabilizado pelo mau trabalho de uma outra pessoa. E os equipamentos que ela vende são caros. Aqui eu tô dando um exemplo maior, mas também se aplica a tickets menores também. Você tem que entender quais são os pontos de discórdia possível no tipo de negociação que você faz. E as perguntas lhe dão tempo para pensar, sim, com certeza, porque a negociação, diferente da venda, você não consegue planejar as perguntas que você vai fazer. Na venda você consegue. Tem um mapa, você consegue fazer um mapa de prospecção, um mapa de reconhecimento de necessidades, mapa de avaliação de opções, mapa de resolução de preocupações, você consegue fazer um mapa de todos. Mas a negociação você consegue só determinar limites e comportamentos. Porque a negociação ela acontece na hora. É diferente da venda. A venda você se prepara, você pensa, você se organiza. Na prospecção você pesquisa sobre a pessoa. Então, no nível de espontaneidade que você precisa ter,
da prospecção até a fase de negociação, só recapitulando, prospecção, vendas e negociação, né? Prospecção tem 3 fases, que é montar as listas, abordar e qualificar. A venda tem 3 fases, que é o reconhecimento de necessidade, avaliação de opções e resolução de preocupações. E a negociação não tem fases. A negociação, ela tem alçadas ou características quando ela acontece. Então, a prospecção, ela é a mais rígida de todas, é mais scriptável, ela é a mais padronizável e é que você mais tem tempo para poder pensar de todas. A venda, você tem menos tempo, tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, mas ainda dá para você planejar. Mas aí a negociação é a que vai mais te exigir. Por isso que normalmente as pessoas em grandes empresas, elas dividem os cargos como é que é o nome? SRM, esqueci o nome da pessoa que faz a prospecção. Faz a ligação para poder filtrar e depois passar para a área de vendas e depois, se for o caso, passar para a área de negociação. Tanto é que os gestores, mesmo em grandes corporações, os gestores ainda têm alçadas de negociação que passam para coordenadores e gestores, porque a negociação ela tem uma característica de ter mais envolvimento de interesse e de poder. Então, você consegue ter tempo para pensar quando a pessoa responde, porque você entende todos esses outros pontos que eu falei ali atrás. Aí aqui ele traz um gráfico que eu acho legal, que é um gráfico sobre sucesso na negociação. Dá para ver aqui? Ó, os negociadores que fazem perguntas têm 21% a mais de sucesso na vendas em relação aos negociadores que não fazem perguntas, que têm uma média de 9% de sucesso. Eu adoro esse livro porque ele é super estatístico. Eu adoro uma estatística na minha vida, porque, entendeu? A gente tem menos erro quando tem estatística. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado desses insights de hoje. Eu gosto muito dessa fase de negociação, ela é uma fase bem difícil, só que ela é extremamente dependente de quão bem você fez a sua fase de vendas. A confiança que o seu cliente vai ter em você está diretamente relacionada à ponte que você construiu antes. E todas as vezes que você começa a negociar antes da hora, você quebra a sua capacidade de vender. Você já começa a oferecer desconto antes do cliente ter pedido, você começa a oferecer vantagens e um monte de coisa, benefício, bônus, isso e aquilo, e presente antes dele sequer ter se manifestado, a não ser que, claro, seja uma ação específica de vendas, mas se não for e você já começa a oferecer, você interrompe o processo de atração e de confiança, a criação desse vínculo de atração e confiança, e parte para um ambiente de poder, de disputa de poder, que é a negociação. Percebe que até as posturas são diferentes. Então isso gera uma quebra emocional, que uma vez que você entra na negociação sem ter feito a venda, você não volta. Avançou, as fases da venda, elas são sempre para frente, você nunca consegue voltar uma vez que você passou para frente, e a ordem faz toda a diferença. Espero que tenha feito sentido para você. Eu tô adorando fazer esses vídeos para vocês assim mais soltinhos. Espero que você tenha gostado também de eu ter trazido esse livro. Me conta aqui nos comentários, me conta em algum lugar se você gosta desses vídeos que eu trago com livros. Eu tava pensando em fazer mais isso. Eu tô lendo Sapiens agora e eu pensei em várias coisas que estão relacionadas a desenvolvimento profissional, a essa questão do relacionamento com o dinheiro, etc. Nossa, muito massa. Só que o meu canal não é um canal sobre livros, então eu só queria entender assim, o que você mais gosta. Você gosta de quando eu falo sobre livros? Você gosta desse estilo vlog, assim, que eu falo sobre mim? Você gosta de quando eu respondo perguntas de vídeos do TikTok? Me fala qual é o que você mais gosta. Não quer dizer que eu vou parar de fazer os outros, mas eu só queria entender qual que você mais gosta. Conta pra mim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É sempre um prazer imenso estar aqui produzindo conteúdo pra você. Eu espero que você esteja cada vez mais conseguindo se potencializar. E lembre-se, nossa, eu consegui lembrar. Na semana que vem tem aula ao vivo. Gente, a aula da semana que vem. Olha, se você não foi na aula da semana passada, queria te falar não, mas a aula foi pra acabar com os piques de Goiás, como se diz lá na minha terra. Ela foi muito boa. Eu tô fazendo estudo de caso nas aulas, para te mostrar exatamente passo a passo que você tem que fazer. Vai ser bom. Corre para a próxima aula, se inscreve se você não se inscreveu. O link tá lá na bio do meu Instagram ou na bio do TikTok, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.